Pessoal, muito boa noite a todos que estão aqui, Salão de Estudo Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre. A todos que nos acompanham através das redes sociais, sintam-se como se estivessem presentes. E antes de nós darmos a necessária continuidade ao estudo, é sempre muito importante prepararmos o nosso pensamento. Fizemos algo agora há pouco, e é interessante nós passarmos também isso para o pessoal que está a nos assistir através das redes sociais. Focando o pensamento no agora, vamos buscar a sintonia mais fina com o plano espiritual superior que nos rodeia. Busquemos a tranquilização interior, a paz, o sossego do nosso coração, focando na espiritualidade, nos enxergando como espíritos imortais e pedindo a Deus, nosso Pai, que abençoe o nosso querer em evoluir, em melhorar. Possamos nessa noite compreender mais um pouquinho acerca de nós mesmos através do estudo da obra de André Luiz pela psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Tais lições, embora a princípio não digam respeito àquilo que nós passamos, se buscarmos perceber um pouco mais, iremos chegar à conclusão de que tudo aquilo que o livro fala diz respeito a algum aspecto da nossa vida, do nosso pensamento, do nosso sentimento, da nossa maneira de ser, da nossa maneira de agir. Possamos então nessa noite, em sintonia com o plano espiritual maior, entender mais sobre nós mesmos, a fim de que possamos bem agir para melhor evoluir. Paz e luz a todos, que assim seja. Bom, pessoal, é o seguinte, capítulo 18 que nós começamos na semana anterior, capítulo esse que fala a respeito das palavras da benfeitora. Qual benfeitora? Alguém aí está lembrado? Matilde. Aquela benfeitora que se materializou aqui no plano material e que pôde falar com algumas dezenas de espíritos que se encontravam momentaneamente ali localizados na casa de Margarida. Nós vimos que antes de Margarida se materializar, o mentor espiritual Gúbio chegou a falar algumas palavras, fez uma bonita prece e no final da prece ofereceu o necessário ectoplasma, objetivando a materialização de Matilde. Vimos que a materialização se processou nos mesmos moldes, ou em moldes muitíssimo parecidos com a materialização que é feita aqui na Terra, quando algum médium de efeitos físicos oferta o ectoplasma a fim de que os desencarnados possam materializar aqui. Vimos isso na semana anterior. E Matilde se materializou. E ela fala exatamente acerca do desejo daquelas inúmeras entidades que lá se encontravam. Qual que era o desejo daquelas entidades? Reencarnar. Enquanto nós aqui, talvez busquemos desencarnar para nos encontrarmos no plano espiritual, livre dos nossos problemas, uma grande ilusão, diga-se de passagem. Os desencarnados, esses daqui, buscavam reencarnar, já que estavam passando por uma situação muito complicada no plano espiritual. Haviam desempenhado aqui na Terra funções não lá muito agradáveis, tinham agido de maneira errada, desencarnaram e, obviamente, estavam se situando numa situação bem complicada.
Vimos os exemplos de algumas delas no capítulo anterior. E vimos o quanto que elas estavam sofrendo e estavam querendo reencarnar. Qual o objetivo delas em reencarnar? Esquecimento do passado. Queriam reencarnar para esquecerem daquilo que estavam passando. E até mesmo objetivando melhorar a própria situação do corpo perispiritual, já que muitos se encontravam com o organismo perispiritual mutilado. Então a benfeitora materializa e fala a respeito da responsabilidade, dizendo que reencarnar simplesmente para esquecer do passado, esqueçam. Isso daí seria repetir os mesmos erros do passado. Que a ideia era a responsabilidade perante os próprios atos. A responsabilidade nas suas ações, nas suas atitudes. E ela falou muita coisa a respeito disso. Nós paramos naquela parte em que a benfeitora chega a falar a respeito da reencarnação entre os selvagens. Ela dizendo que todos aqueles espíritos que ali se encontravam eram espíritos já portadores de experiências na carne multimilenares. Portanto, já haviam passado por muita coisa, já haviam desenvolvido o intelecto, já tinham um certo grau de cultura e não podiam reencarnar, tal qual os selvagens, que reencarnavam de modo praticamente inconsciente. Eles tinham que reencarnar com um propósito, com um objetivo, querendo o progresso, querendo a melhoria, porque de que vale o indivíduo reencarnar sem o propósito? É o que ela pergunta aqui. De que vale o sujeito buscar a reencarnação simplesmente para esquecer, para, em reencarnado, ao contato com as dificuldades, com os desafios que são inerentes à nossa condição ainda espiritual inferior, repetirmos os mesmos erros? Vamos pensar nisso. Não podemos repetir os mesmos erros do passado. Ela aborda muito aqui essa questão da responsabilidade. E ela fala até o seguinte: olha, o que vocês já fizeram para ganhar um corpo físico? Porque para ganhar um corpo físico aqui na Terra tem que merecer. Olha que informação ela nos traz. O merecimento para ganhar um corpo de carne. Ela pergunta aqui: estão querendo reencarnar? Ah, queremos reencarnar sim. Mas o que vocês já fizeram enquanto desencarnados? Já, por um acaso, reconheceram os próprios erros? Porventura, esqueceram o mal que lhes foi feito? Em algum momento, na sua trajetória no além-túmulo, vocês fortaleceram o ânimo, objetivando examinar as próprias necessidades, enxergando os próprios defeitos, aceitando-os. Fizeram tudo isso? Em algum momento vocês auxiliaram alguém a fim de ter esse alguém como pai e como mãe? Olha aonde que ela chega. A ponto de falar que o indivíduo tem que trabalhar no plano espiritual, tem que ajudar as pessoas a fim de merecer um corpo de carne, recebendo aqui um corpo de carne e tendo pai e mãe que foram por ele auxiliados de alguma forma no plano espiritual. Então não é tão fácil assim. Para a nossa condição, não é tão fácil assim. A questão é sempre bom revisar. Do morrer para descansar é uma ilusão. Grande ilusão.
Somente descansa o espírito inferior. Porque quanto mais o indivíduo se conscientiza das próprias necessidades evolutivas, mais ele se esforça no processo de atividade. A atividade é essa que o colocará numa condição de cada vez melhor ação frente à vida, frente a si mesmo, o que o leva a evoluir, a crescer espiritualmente. Ela fala mais coisas acerca disso daqui. Cultivaram a necessária serenidade para não tombarem ante os males. Olha quantas condições. Que amigos, aqui está a parte, que amigos beneficiastes para pedir-lhes a ternura e o sacrifício da paternidade e da maternidade no mundo em vosso favor. Às vezes reencarnamos e costumamos, nos nossos desafios, a culpar o nosso pai e a nossa mãe, né? Porque você fez isso, você fez assado, né? Não queria que você fosse meu pai, não desejaria que você fosse minha mãe. Mas espera aí, nós não sabemos o que houve antes da tomada do corpo denso. Talvez aquelas pessoas que exercem agora a função da paternidade e da maternidade sejam aquelas pessoas perante as quais você se ajoelhou no plano espiritual implorando a glória de um corpo terreno. E agora a gente renega? E agora a gente busca humilhar? E agora nós não somos gratos? É necessário que nós saibamos compreender isso daí, a fim de que a gente possa evoluir. Mais para frente ela fala na questão das próprias criaturas mais primitivas, né? E diz, encerrando aqui a sua palestra, que o processo evolutivo é de ordem individual. Nós reencarnamos aqui e é óbvio, nós necessitamos uns dos outros. Porque os outros é que nos fornecem as condições adequadas para a gente poder agir. Se eu morasse nos fundos de uma grande floresta, sem contato com ninguém, se eu morasse no alto de uma montanha, sem contato com nenhuma pessoa, nenhuma civilização, onde eu teria motivos para evoluir, motivos para desculpar, motivos para perdoar? Quem me ensinaria? Com quem eu aprenderia? Então o contato com a sociedade é fundamental, porém o aproveitar das lições é algo profundamente individual. Profundamente individual. O processo de crescimento é intransferível, inalienável. Ninguém pode fazer por nós. As lições estão aí e os outros nos oferecem as condições para as lições. Amigos e inimigos, pessoas boas, pessoas más, conhecidos e desconhecidos. O aproveitar das lições é algo individual. Não dá, obviamente, para nós escaparmos disso. Até aqui. Comentários? Perguntas? Levanta a mão que o microfone chega até vocês. Sem vergonha de microfone, tá? Podemos continuar? Continuando aqui então. Logo depois dela falar tudo isso daqui, a venerável benfeitora, que materializou entre desencarnados, é sempre importante a gente focar isso daí, nós temos uma desencarnada que veio de um plano superior, materializando entre desencarnados, que estavam num plano inferior. Logo depois disso acontecer, ela chega até Gúbio. Estão lembrados? Que Gúbio foi o sujeito que forneceu o ectoplasma para ela se materializar? Qual a condição do Gúbio?
ela fala aqui, ó, ela não, o André Luiz descreve, né? Matilde fez mais longa pausa na locução que nos enriquecia naquela hora e acercou-se de Gúbio, prostrado e palidíssimo. Por que Gúbio estava prostrado e palidíssimo? Foi o cara que estava fornecendo recursos plásticos para que ela se materializasse. E nós vimos isso na semana anterior, chegamos a comentar algumas vezes, que aqui na Terra, os médiuns que fornecem o ectoplasma para materialização de espíritos, eles ficam nessa condição aqui. Dependendo da quantidade de ectoplasma, o corpo chega a perder peso. Isso já foi medido. Partes do corpo ficam flácidas. E há casos de trechos do corpo do médium que ficam desmaterializados. E há outros mais excepcionais ainda, em que o corpo do médium inteiro se desmaterializa. Porque é uma doação de algo físico. André Luiz nos esclarece em outra obra, nos domínios da mediunidade, se não me falha a memória, que o ectoplasma utilizado na materialização tem 3 fontes: a natureza, o plano espiritual superior e o médium. Então, é uma mistura de fluidos, uma mistura de energia. E no passado, cientistas chegaram até mesmo a verificar as condições biológicas e químicas do ectoplasma. Sabe como? O médium doava ectoplasma. Vocês sabem, logo depois que o ectoplasma é utilizado pelo espírito, ele volta para o corpo do médium. E às vezes um pedacinho de ectoplasma sobrava. Os benfeitores espirituais permitiam isso. Cientistas recolhiam aquilo ali com a ajuda de tubo de ensaio e levavam para as universidades, objetivando analisar sob o microscópio e sob reações químicas. Chegaram a ver que o ectoplasma contém restos celulares. E que biologicamente falando, quimicamente falando, ele contém uma grande quantidade de substâncias muito parecidas com a linfa do nosso corpo. Em alguns casos, muito parecido com o quilo, que é aquela substância oriunda dos processos iniciais de digestão. Então é algo físico. Então não é à toa que o médium de efeitos físicos, quando ele doa o ectoplasma, ele fica todo grogue, todo pálido, todo fraco. Citei até na semana passada para vocês o caso da médium Elizabeth da Esperança, que estava lá fornecendo ectoplasma, de repente, sem querer, um dos assistentes ligou um abajur. E o ectoplasma é extremamente sensível a essa luz. De repente, o que houve, o ectoplasma teve que voltar rapidamente para o corpo da médium. E ela teve um baque. A parte do peito dela ficou roxa. Ela ficou semanas internada num hospital. Para vocês verem o quanto de responsabilidade que é um processo de materialização de espíritos. Então, por isso que Gúbio estava desse jeito aqui, prostrado e palidíssimo. Ela chega, faz um carinho nele, né? Ô Gúbio, né? Obrigado por estar fornecendo o ectoplasma para eu poder falar. E para quebrar a solenidade do ambiente, lembram, semana passada, a materialização de uma mulher de um plano espiritual superior, aquela mulher belíssima e iluminada. Muitos ali que estavam ali assistindo achavam que ela era própria Maria, mãe de Jesus. E ela até tira isso da cabeça do pessoal. Não sou Maria, mãe de Jesus. Sou simplesmente irmã de vocês, tal. Era melhor que todo mundo lá. Mas não era Maria, mãe de Jesus. Então, para quebrar a solenidade, ela vira para o pessoal e fala o seguinte: olha, quem aqui quer falar a respeito dos projetos para o futuro? O que vocês pensam a respeito do futuro? O que vocês querem fazer? Ela estava falando para aquelas dezenas de espíritos que ali se encontravam, tá? E que queriam uma reencarnação.
Nisso todo mundo ficou em silêncio. Aí um cavalheiro, um rapaz, começou a falar. Como é que era o caso dele? Ele fala, olha, eu fui duplamente homicida. Matei 2 pessoas. Mas a justiça da terra não me alcançou. E durante o tempo que eu fiquei encarnado, fingi paz, naturalidade, tranquilidade. Mas a consciência me queimava, me acusava. O remorso me corroía por dentro. Desencarnei. O que eu esperava encontrar? Fala alguém para mim aí. O que vocês acham que ele esperava encontrar? Ele matou 2 pessoas. As 2 pessoas que ele havia matado. Mata só o corpo. O assassino, gente, mata só o corpo. Mas a vítima permanece viva. Então ele pensou, nossa, é agora, hein? Vou encontrar as 2 pessoas que eu matei. Vão acabar comigo. Vão fazer mal para mim. Vão me xingar. Qual foi a surpresa dele? Que as 2 pessoas que ele havia matado, tirado o corpo, já haviam perdoado ele. E já tinham tomado outros rumos. Aí vocês me falam, nossa, mas peraí, quer dizer então que ele está livre então da dívida? Porque as pessoas não queriam cobrar o que ele havia tirado delas? Está livre da dívida, pessoal? Não, de modo algum. Porque o erro está aqui, ó. É a consciência que acusa. E ele chega a falar, olha que coisa interessante que ele fala aqui, ó. Semelhante expectativa, qual expectativa? Encontrar as vítimas que iam malhar ele. Era a expectativa dele. Semelhante expectativa me aliviava de algum modo. Então ele estava na expectativa de encontrar as vítimas do passado, para que aquelas vítimas o aliviassem. Aliviar como? Presta atenção. Porque o criminoso, perseguido pelo remorso, encontra verdadeiro socorro nas humilhações que sofre pelas suas vítimas. Das suas vítimas. Olha que coisa psicológica interessante. O quanto que a consciência martiriza. E a pessoa sofrendo o choque de retorno, ela pensa, realmente, eu mereço passar por isso. Mas ele não encontrou vítima nenhuma. As pessoas perdoaram, seguiram o rumo delas. Bom para elas. Vocês concordam comigo que é bom para elas? Concorda ou não concorda? Sim. O perdão é muito bom para quem perdoa. Porque o indivíduo que perdoa, ele se livra de uma carga. Ele não fica atrelado ao passado. Ele não carrega uma âncora amarrada no pescoço. Não. O indivíduo que perdoa se liberta. Se eles passaram por aquilo ali, existe um porquê kármico. Aceitaram, perdoaram, seguiram a vida. Agora, e o sujeito que errou? E o cara que matou? Está livre porque as vítimas o perdoaram? De jeito nenhum. Vejo-me, todavia, acicatado por forças punitivas que nunca poderei descrever com as minúcias desejáveis. Gente, as leis de Deus estão escritas aonde? Na nossa consciência. Elas estão escritas nas tábuas de pedra que Moisés recebeu? Não. Elas estão escritas em algum livro, em algum pergaminho, em algum papiro? Estão escritas na nossa consciência. E a consciência dele o vergastava, o cobrava. E ele estava sofrendo, é o sofrimento moral. E aí ele pergunta para Matilde, como iniciar o esforço da minha restauração? Senhoras e senhores,
Se não houvesse a reencarnação, se não houvesse a possibilidade do indivíduo resgatar os seus erros utilizando as suas próprias forças e vontade, qual que seria o destino desse cara assassino? O inferno. O cara já ia ser lançado para o inferno. De lá não ia sair nunca mais, por toda a eternidade. Cadê o Deus de bondade e amor aí? Não há. Simplesmente não há. Então aqui nós vemos o quanto que o Pai nos ama, pois nos dá a cada um segundo as nossas obras. O sujeito estava sofrendo porque errou, mas ele tinha chance de resgatar? Sim, é o que ele queria. A Matilde vai dar a sua opinião. Antes disso, perguntas? Comenta. Está todo mundo inibido hoje por causa do microfone. Se não quiser falar no microfone, não tem importância. Fala, eu repito aqui. Alguém aqui quer falar alguma coisa? Olha lá, Luiz, ó, chega lá. Viu? Vamos testar. A consideração é o seguinte: nesse fato, ele se humilhar para poder se sentir melhor, é uma coisa pessoal. Tem gente que não aceita isso, a humilhação. Ele evitaria de todas as formas. É uma coisa pessoal. Eu acho que é uma coisa pessoal dele. Ele já se sentir melhor quando ele for humilhado pelas vítimas dele. Então, essa questão aí da humilhação passa muito pela questão do remorso que ele já sentia quando encarnado. Porque quando encarnado, aqui ele fala, ele já sentiu remorso por ter o quê? Por ter matado. É que a justiça não alcançou. Então, ele desencarnando, o próprio remorso possibilitava a essa humilhação que ele queria receber. É claro, inúmeros indivíduos que são assassinos desencarnam friamente. Não tem uma gota de arrependimento, né? Aí eles não encontrando a vítima dele, para eles é uma beleza. Nossa, ainda bem que não está aqui me atormentando. Mas nesse caso ele estava um passo à frente, porque ele havia errado e a consciência já estava acusando. Bem por aí mesmo. Desse jeito, Ricardo. Quando a gente viu, por exemplo, o livro Sacro, sim, ele não estava preparado e não tinha condições de cumprir de saldar aquelas dívidas, muitas delas. Então, isso ia sendo postergado. Mas tinha também a decisão do espírito em falar: não, agora eu não quero. Eu não quero pagar essa dívida agora. Mas um dia ele ia ter que fazer. Até que ele se sente encorajado o suficiente, com conhecimento, com capacidade, com disponibilidade, com vontade de falar: eu quero. Só que muitas vezes ele falou: eu quero. Aí ele falava: não, espera mais um pouquinho. Agora não. Um pouquinho mais. Vamos apertar um pouquinho mais. Até que ele teve a última oportunidade, que foi a riqueza. E nesse caso, se encaixa nesse molde, esses espíritos que estão lá, eles vão ter condições de quitar os débitos deles do passado nessa próxima reencarnação, ou eles vão ter que medir isso também? Isso é medido, Ricardo, passo a passo. E isso daí é individualizado também. Vamos pegar como exemplo o caso do circo de Niterói, que se incendiou lá na década de 60. As pessoas que morreram queimadas lá ou pisoteadas por animais eram quem? Indivíduos que na vida imediatamente anterior tinham errado? Romanos. Exatamente. Pessoas, indivíduos romanos que lá no século, se eu não me engano, século 3, é isso? Século 2. Século 2 ou século 3, eu sei que é lá nos primórdios mesmo. 177, século 2. Indivíduos que haviam matado cristãos, principalmente mulheres e crianças, através das feras, em que as feras pisoteavam,
e através do fogo. Século II para século XX. São 18 séculos. Então, só depois de 18 séculos que talvez eles tinham a capacidade, o arcabouço psicológico já preparado e fortalecido para eles receberem esse resgate e aproveitarem o resgate. Eu tenho certeza que nesses 18 séculos, muitos já haviam se redimido com a própria consciência. E nem precisaram passar por aquilo ali. Então, olha só, 18 séculos até passar por uma situação como aquela. Um outro caso que ficou muito famoso aqui no Brasil foi o caso daquele menininho João Hélio, lá no Rio de Janeiro, em que a mãe estava saindo com ele, de um centro espírita, aliás, né? Foi rendida por 2 assaltantes, ela não teve tempo de tirar ele do carro. Ele ficou preso pelo cinto de segurança, pelo lado de fora do carro, e foi arrastado por quilômetros pelas ruas do Rio de Janeiro. Se eu não me engano, foi em 2007. Se não me falha a memória. Logo depois, ele manda uma mensagem psicografada através de um médium daquele mesmo centro em que ele frequentava com a mãe. E ele fala o quê? Que o que gerou aquela morte terrível foi justamente a atitude que ele teve quando ele era romano, morava no norte da África, era um sujeito duro, impassível, e como que ele tratava as vítimas que lhe caíam nas mãos? Amarrava essa vítima numa carruagem ou num próprio cavalo, batia, e isso ia arrastando a vítima pelo solo pedregoso daquela região do norte da África. Tal qual aconteceu com ele. Quantos séculos depois? Então isso daí nada mais é do que o momento certo para ele passar por aquela situação. Fora os horrores que ele sofreu no plano espiritual. Séculos a fio. Ali, Luiz. Em relação a essa parte que você falou das mortes trágicas, tudo bem, esse menino, ele era romano, mesmo sem resgate e tal. Eu fico pensando assim, e o trauma tão forte que foi para a mãe, o pai, o resto da família, como que explica esse sofrimento assim? O menino, tudo bem, foi romano, teve esse resgate, essas coisas devem ser programadas e tal, mas esse impacto tão duro que é para a família dele, que eu não consigo encontrar, às vezes, uma explicação nisso. Nossa, às vezes a pessoa assim, por exemplo, nessa vida ele era uma criança, então não tinha teve tempo de errar, né? Então foi de encarnações passadas, mas esse trauma, claro que é uma justificativa, mas eu tenho dificuldade de entender isso, sabe? Como que é tão duro, um trauma tão grande para a família conseguir superar isso, sabe? Foi uma dor, foi uma comoção nacional, né? Então, pensa para os pais, para os parentes próximos, que sofrem até hoje com isso, com essa morte trágica, e de muitas outras pessoas, às vezes a gente vê, às vezes a pessoa, às vezes até na encarnação atual, é uma pessoa boa, e tem uma morte horrível, sabe? E é claro, o resgate dela, mas o resto da família, sabe, que sofre isso, assim, é um impacto muito grande, sabe? Lembra aquilo que a gente acabou de falar, que ninguém evolui sem estar presente em sociedade? Então, vamos ver esse caso especificamente aí do João Hélio. Ele fala na carta psicografada que os pais que o receberam nessa vida foram indivíduos que naquela época foram suas vítimas, que já o haviam perdoado e que aceitaram recebê-lo na condição de filho, a fim de que ele pudesse passar por aquele resgate terrível e se redimir pelo menos parcialmente perante a consciência. Então, nesse caso, nós temos 2 pais que aceitaram receber aquele espírito a fim de ajudá-lo unicamente, porque foram suas vítimas no passado. Nem sempre é assim. Quase sempre os pais, aquelas pessoas que estão no entorno do indivíduo que teve uma morte violenta, são indivíduos que no passado eles colaboraram para que ele errasse e agora também sofrem, pelo menos de maneira indireta, as consequências daquele erro.
Então vamos imaginar a situação que no passado eu fui um indivíduo e eu estimulei um amigo meu a se suicidar. Você tem que se suicidar mesmo, você está meio doente, a medicina não vai conseguir te tratar, você vai ficar realmente aí definhando. Rapaz, mete uma bala na cabeça, né? Acaba logo com isso. Aí essa pessoa, meu amigo, decide acolher o meu conselho e realmente mete uma bala na cabeça. Morreu o corpo, o espírito permanece. E eu tenho a responsabilidade disso aí, talvez a responsabilidade maior. Nos encontramos no plano espiritual, somos aconselhados, somos orientados. Aí eu venho na condição de pai desse indivíduo, que reencarna com profundos problemas mentais. Profundos problemas mentais. Aí está o passado. Eu, que antes o estimulei, agora eu tenho que ser o suporte. Eu, que antes o fiz perder a existência, agora eu tenho que fazer de tudo. Eu tenho que abrir mão da minha própria existência a fim de que ele possa levar a termo a existência dele. Então tudo tem um porquê, meu amigo. O passado interliga a todos nós. Os pais que estão passando por uma situação difícil como essa, quase sempre são indivíduos que têm parcela de culpa naquilo que aconteceu em existência anterior. Quase sempre. Bom, vamos ver agora como é que Matilde fala que esse sujeito, como que ele vai se ressarcir perante a própria consciência. O que será que ela vai falar, hein? Ela fala o seguinte, meu amigo: como você, existem milhares de espíritos na mesma condição. O que você tem que fazer? Primeira etapa, procure esses espíritos. Começará ajudando-os a enxergar a senda regenerativa, alimentando-os com esperança e ideais novos e atraindo-os ao trabalho de sublimação pelo esforço na constante aplicação do bem. Primeira etapa da recuperação dele. Busca pessoas que também foram assassinos, que passam pela mesma coisa que você está passando. Vá até eles. Estenda-lhes as mãos. Fala para eles sobre esperança, sobre recomeço. De início, muitos vão nem ligar para você. Outros vão zombar de você. Inúmeros outros irão fazer com que você se sinta mal. Esquenta não. Já é o começo da sua regeneração. Para logo em seguida, numa segunda etapa, realizado esse serviço nobilitante, retomarás mais tarde o corpo físico, recapitulando os ensinamentos. Aí que tá. Então, primeiro ele vai ajudar as pessoas no plano espiritual, para ficar meio kit com a própria consciência. Vai chegar o momento de ele tomar um novo corpo de carne. E aí, como é que ele vai reencarnar? Ele assassinou, vai ser assassinado. Calma lá, espera lá. Ele vai ser colocado em condições de recapitular a própria existência, os próprios ensinamentos. De que jeito, Daniel? A Matilde explica que reencontrarás 1000 motivos para a cólera violenta. E a tentação de eliminar adversários, prostando-os a golpe mortal, vai te visitar com frequência o coração. Mas se você souber e quiser, sobretudo, vencer os próprios impulsos, vai começar a encontrar a paz que tanto precisa. Estão vendo? O cara matou, porque de certo, por um impulso de cólera, tirou a vida de alguém. Quantos não fazem isso? Quantos, né? A pessoa, de repente, vem um véu negro na cabeça dela ali, ela não vê mais nada e, quando cai em si, matou o sujeito. Se deixou levar pela cólera. Na vida seguinte, vai encontrar inúmeros motivos para desenvolver a cólera. E vai ter que segurar firme ali, a fim de provar com as atitudes as resoluções que ele tomou no plano espiritual. É assim
que a pedagogia divina age dessa forma. Aí depois vem uma moça que levanta a mão e fala o seguinte: agora eu quero dar meu depoimento. Aí ela fala o seguinte: olha, quando encarnada, fui esposa, fui mãe, mas negligenciei meu marido, negligenciei meus filhos totalmente, quis me entregar aos prazeres da vida. E agora, o que farei para retomar a paz? Matilde orienta nos mesmos moldes. Minha irmã, existem milhares de pessoas aqui que fizeram a mesma coisa que você. Procura elas, estenda as mãos a elas, fala a elas acerca da esperança, da renovação, de um futuro glorioso com o trabalho. E quando a tua consciência estiver mais ajustada, você vai merecer ganhar um corpo físico. Agora eu quero ver. Quero ver agora, gente. Ela negligenciou família para se entregar aos prazeres da vida. Vai tomar um corpo físico agora. Que jeito que ela vai vir? Como freira. Como freira? Bem feia. Hã? Bem feia. Bem feia. Seria uma bênção para ela. Mas ela vai receber justamente a prova das mais difíceis. Ela vem referida. Que é a prova da beleza física. Cheia de dinheiro. Matilde fala aqui a prova terrível da beleza física. Por quê? A prova da beleza física vai fazer ela entrar em contato com as próprias tentações inferiores. Porque ela vai encontrar 1000 motivos para se perder como ela se perdeu no passado. Ela vai ter que ter a força de vontade necessária a fim de falar assim: não, eu não posso me deixar arrastar pelos impulsos primitivos. Eu tenho que ter responsabilidade, tenho que ter objetivo na vida. Por isso que fala a prova terrível da beleza física. Por isso que eu falo, se você se olha no espelho e o que você vê não te agrada, agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Você sabe por quê? Você não sabe o quanto de males você está sendo livrado. Porque se você fosse um Brad Pitt na vida, uma Angelina Jolie da vida, não sabemos o que seria do seu proceder, das suas ações. Graças a Deus que veio dessa maneira, que veio dessa forma. Não que a gente não possa buscar o bem-estar, né? A academia, né? Melhorar isso aqui, melhorar colar, mas nós não podemos entregar as chaves da nossa felicidade para algo que é perecível. Não vamos nos esquecer disso, tá? O corpo físico, por mais bonito que seja, é perecível. O budismo fala o seguinte, que a beleza é uma flor que surge vigorosa de manhã, mas que fica murcha à tarde. Então, se eu depositar o meu tesouro nisso daí, para onde que vai o meu tesouro? Quando aquilo lá não existir mais. Não é verdade? Quantas pessoas entram em estados terríveis de depressão porque perderam, com o passar dos anos, a beleza física? E entram mesmo. Não aceitam, talvez, a idade que têm, não aceitam a situação atual do corpo e se entregam a tristezas injustificáveis. Então, se a gente for analisar hoje em dia, então, se a gente for analisar hoje em dia a humanidade, hoje em dia, principalmente os jovens, então, provavelmente, muitas pessoas já entraram nessa situação. Então, o consumo de produtos estéticos, essa autocobrança, está muito assim. Se a gente for olhar gerações passadas para agora está simplesmente terrível. Porque garotas de 18, 20, 25 anos fazendo procedimentos estéticos, assim, absurdo. Porque elas não se aceitam mesmo. Então, aí a gente vê uma pressão da própria sociedade, das próprias redes sociais, né? Que buscam criar um estereótipo, né? Que a pessoa tem que ser assim, tem que se aparentar dessa forma, para que através daquilo ela atinja a felicidade. É claro que aqui nós não estamos falando daqueles procedimentos corretivos.
né? Não é isso. Mas talvez daquela busca em ser algo ou aparentar algo que a sociedade exija que aquela pessoa tenha. E quantos perdem a saúde, até mesmo a própria vida física, nisso daí? Porque não se veem como espíritos imortais, se veem como um corpo de carne. Como se isso aí fosse a fonte da felicidade. Nunca foi. A própria Matilde falou que é a prova terrível da beleza física. Exatamente. Então, aí vem a introdução dela. Assim, ó. Aí vem a introdução dela, que é o chamado equilíbrio. O equilíbrio em tudo. Tanto nos cuidados, quanto sem excesso. Porque é esse equilíbrio que nos vai dar as condições de bem cuidarmos do corpo físico, né? Jesus, certa vez, estava passando perto do templo de Salomão e virou para os seus discípulos e falou o seguinte: esse templo em 3 dias vai cair, em 3 dias vai se reerguer. Aí os discípulos acharam que estava falando do templo de Salomão. O templo que ele estava falando era o corpo físico dele, né? Porque o corpo físico é o templo do Espírito. Então, se nós não cuidarmos bem do nosso corpo físico, quais condições que a gente vai oferecer a nós, espíritos, para bem agirmos aqui na Terra? Cuidar bem é uma coisa. Você valorizar excessivamente já é um extremo. E tudo aquilo que é extremo faz mal. E aí Matilde encerrou essa sua prédica. E aí, semana que vem, penúltimo capítulo do livro, Precioso Entendimento. A gente fecha os olhos e a gente agradece a presença dos nossos irmãos espirituais. Agradecemos a energia positiva, agradecemos o amparo, as intuições e pedimos a Deus que nos abençoe os esforços para bem melhorarmos, para bem crescermos, para bem evoluirmos. E que essa noite seja uma noite de paz. Que seja uma noite de tranquilidade. Que os nossos lares sejam saturados de energias boas. Imagina o teu lar agora. Busque rapidamente esquadrinhar cada cômodo dele com o pensamento. Imagine cada recanto da tua casa iluminado com energias benfeitoras, a fim de que o bem-estar possa se implantar naquela família, a fim de que possamos nos sentir bem, a fim de que o nosso sono possa ser tranquilo, saudável e sereno. Que Jesus nos abençoe a todos, que assim seja.